É a parte 2. Nós já gravamos a parte 1, agora a parte 2 dessa ministração revelada por Deus, o dia do Senhor. E eu quero me basear num versículo aqui em Provérbios, capítulo 2, o versículo 22. Quanto aos ímpios, aos soberbos, eles serão decepados da face da terra. Louvado seja Deus. Eu quero falar com vocês nesta tarde sobre dispensações. Quantas são, pastor? São 7. Qual é a dispensação que nós estamos vivendo? A dispensação da graça. Quando a igreja for arrebatada, iniciará a última das dispensações, a dispensação do reino. Esta é a última. Eu quero falar também sobre adventos. Porque para nós ministrarmos sobre esse assunto tão importante, colocarmos isso na cronologia, na escatologia bíblica, nós temos que ser ajudados pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue fazer algo fora dos padrões bíblicos, dos princípios de Deus. Pastor, o que é uma dispensação, o senhor falou? É um período de tempo em que a obediência do homem é provada com relação a alguma vontade específica da parte de Deus. Isso é uma dispensação. Os adventos. A primeira vinda, advento, ele significa vinda. A primeira vinda de Jesus, a Bíblia diz que ele viria a Belém. Essa é a primeira parte do primeiro advento, capítulo 5, versículo 10 de Miqueias. Capítulo 5, versículo 2 de Miqueias, melhor dizendo. Ele viria a Belém. Ele nasceu em Belém. O outro profeta, Zacarias, disse que ele viria a Sião. Capítulo 9, versículo 9. Desse livro que leva o seu nome. Ele veio a Sião. Eis aí o teu rei, entrando em Sião, montado num jumentinho, cria de jumenta, o rei entrando ali e sendo ovacionado como Salvador. É a sua entrada triunfal em Jerusalém. Essa é a segunda parte do segundo advento. E o segundo advento, propriamente dito, ele também está dividido em duas partes. Primeiro, ele vem para os seus. Arrebatamento iminente da igreja. Depois ele vem com os seus para a nação judaica, para a nação de Israel. Então o irmão, a irmã já entendeu, né, o nosso amigo, que as dispensações, nós já falamos, os adventos, e nós vamos falar sobre esse homem ímpio. Por quê? Porque as coisas, o que nós lemos nessa tarde, aqui na presença de Deus, está dizendo de um homem ímpio que ele será decepado da face da terra. A terra vomitá-lo-á. Porque a terra vai tornar um paraíso, isso é uma verdade. Eu tenho insistido com vocês, irmãos, em lugar nenhum na Bíblia fala de fim do mundo, mas fala de uma terra transformada. Fala de uma terra que foi assentada e colocado os seus pilares, a sua estrutura, o seu alicerce, a Bíblia diz para não ser arrancada em tempo algum. Lançou os fundamentos da terra para não serem abalados em tempo algum. Diz assim o Salmo. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre.
O Salmo de número 37 diz: os mansos, os retos, os justos herdarão a terra e residirão nela para sempre. É esta terra transformada, reinventada, reestruturada. Porque do jeito que está e aonde Deus ainda vai permitir, não é? Nós não sabemos. Eu não conheço a mente de Deus, porque a palavra de Deus diz: quem conheceu a mente de Cristo? Para ser o seu conselheiro, para lhe dar conselhos, né? Ou para dizer para ele que ele tem que me dar algo porque eu lhe dei primeiro? Quem? A Bíblia pergunta isso, né? Em alguns lugares da palavra de Deus aqui nas Escrituras Sagradas. Muito bem. Com relação ao homem ímpio, nós temos que citar, infelizmente, nós temos que citar exemplos brasileiros. Vamos pegar por aqui, né? Não vamos pegar lá do outro lado do mundo, não, do outro lado do oceano. Vamos ficar por aqui mesmo, com os exemplos de pessoas ímpias. Ora, quantas pessoas agora, recentemente, as televisões, os jornais policiais têm falado sobre matar crianças. E você pode imaginar que são 2 adultos para matar um bebê? Você já parou para pensar nisso? Ou é o pai com a madrasta, ou a mãe com o padrasto, esse que repercutiu muito aí, essa pessoa aí do Rio de Janeiro, né? A Monique é a mãe, o Jairo seria o padrasto, né? Um vereador do Rio de Janeiro, que mataram aquele menino, Henri, né? O pequeno Henri. Acompanhei aquilo, fiquei horrorizado com o desfecho de tudo aquilo. Estão todo mundo preso, né? Graças a Deus. Mas muitos, né? Casais de homossexuais, mulheres, né? Que matam as crianças, ou a criança, tá aí. Homossexuais, homens, né? Um casal de homens, que mataram 3 crianças fechadas num cômodo. Eu fiquei olhando aquilo, imaginando uma moça, um rapazinho, uma criança, um outro menininho. Veja só, isto são alguns exemplos de homens ímpios, que a Bíblia diz que serão decepados da face da terra. Eles não mais existirão. Você vai procurar pelo ímpio, está na palavra de Deus. Vem um tempo que você procura pelo ímpio e não mais o achará, porque passou. O que chega ao fim é essa dispensação. A dispensação da graça, que nós já pregamos na última mensagem, né, na primeira parte, que ela vai chegar ao fim. É que o homem faz e parece que nada acontece. Faz e vai fazendo as coisas ruins, perversas, e parece que nada está acontecendo com ele. E parece que Deus está calado e em silêncio, e está mesmo. Lembra daquele profeta que viu uma nação ímpia destruir Judá? Um profeta chamado Abacuque. Ele viu e ficou com um pensamento, né? Por que Deus não age? Ele ficou perguntando assim, né, no seu coração. Por que será que o Senhor, que é tão puro de olhos, vê uma nação ímpia destruindo o povo dele, o povo de Judá, e não faz nada? E Deus disse assim para Abacuque, e diz para mim, e diz para a pastora que está aqui na minha frente, dirigindo, não é? Ele diz assim, ó: o meu justo, pela sua fé, viverá, amado. Amém, Jesus. O meu justo vive pela fé, não vive de questionamentos. Nós abordamos para você ver. Nós somos pessoas escoladas, nós temos sangue na veia, nós temos que falar, porque isso agrada a Deus. E nós estamos semeando a palavra de Deus aqui. Nós não semeamos ódio. Não, nosso discurso não tem essa conotação. Nós semeamos a palavra. O que semeia, semeia a palavra. Então nós estamos falando de homens ímpios que serão substituídos por alguém melhor. Ora, na Bíblia tem exemplo de um homem chamado Saul que foi substituído. Deus vomitou ele. Eu não quero mais que você seja rei sobre o meu povo. Escolheu Davi, homem segundo o coração de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Ah, mas isso é real. Ele tira esse homem, saca esse homem, decepa esse homem ímpio e coloca uma outra raça, uma outra geração, pessoas que têm uma outra mentalidade. Estão longe da violência. Essas que nós citamos agora é para a vergonha de todos nós, não é? Porque eu sou brasileiro.
Antes de ser pastor, eu sou cidadão. Antes de ser uma autoridade da igreja no Brasil, eu sou uma pessoa, um cidadão, um pacato cidadão. Né? Minha cidade é tão pequenininha, Gurinhatã, aqui no Pontal do Triângulo Mineiro. E, então, você vê que nós somos pessoas simples, mas nós somos pessoas orientadas por Deus, antenadas, conectadas com os céus, com os acontecimentos dos céus, com o Espírito Santo que tem nos dirigido por esses 50 anos que eu entendo por gente, né, lendo a palavra de Deus, né? Leio desde sempre a palavra de Deus, são 51 anos, para ser mais exatos. Então, nós temos uma certa autoridade e conhecimento bíblico para falar sobre esses acontecimentos. Queridos, é uma tarefa difícil, porque na cronologia bíblica, na escatologia, você pegar as cortinas do futuro e abrir, desvendar, não é tarefa fácil. As dificuldades é minha e são dos outros pastores, dos outros professores, teólogos e estudiosos da palavra de Deus desde sempre, que tem dificuldade com algum contexto, o texto ou contexto bíblico. Mas muito bem, a primeira coisa que nós vamos colocar os eventos desse dia do Senhor é a grande tribulação. Quando que ela começa, pastor? Ela começa com a iminência da retirada da igreja. Uma vez que isso acontece, e acontecerá, porque o Senhor Jesus disse, né, que isso é uma realidade. E nós vemos esse arrebatamento em Lucas, no capítulo 21. Nós encontramos no capítulo 15 de 1 Coríntios e nos encontramos no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Alguns lugares falando do arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. E o Apocalipse também, né? Eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre os habitantes da terra. Que hora é essa que Jesus estava falando? As igrejas ali da Ásia Menor. A grande tribulação. Porque será um tempo muito ruim. Será um tempo de grandes catástrofes, grandes eventos, pessoas, sabe, cruéis, protagonistas de grandes violências, principalmente contra o povo de Deus. Então a grande tribulação você vai encontrar em Daniel, né? Daniel capítulo 9, quando ele fala das 70 semanas. A última semana, você divide ela 3 anos e meio, antes de 3 anos e meio depois, 3 anos e meio a última metade da última semana de Daniel. Grande tribulação. Isso nos evangelhos, no Apocalipse. Paulo fala em Tessalonicenses. Principalmente, Jeremias falou dela como a angústia. A angústia de Jacó. Você pensa assim, então será só para Israel? Não. Será para Israel e será para o meu povo, o povo brasileiro, todo o planeta. Ela vai atingir todo o planeta. Se o reinado de Cristo será um reinado universal, a tribulação vai trazer consequências para todo o planeta. Pelos eventos, só terremotos, queridos, são 5. A última semana de Daniel fala de 5 terremotos. Ilhas totalmente desaparecerão. Nações desaparecerão. Essas ilhas ficam no meio do mar. Outras nações vão aparecer. O perfil dessas nações que aparecerão pós é um perfil totalmente diferente. É gente de paz, é gente de harmonia, é gente que consegue ter comunhão, não é como hoje está, uma briga de todas as nações, uma coisa incrível, né? Uma coisa que você fica olhando e horrorizado, essa é a palavra. Então, você pode imaginar que essa grande tribulação, ela começa exatamente a retirada da igreja. Se a retirada da igreja for acontecer essa noite, não é? Essa noite que nós estamos vivendo agora, nós estamos na parte da tarde, então a grande tribulação começa essa noite mesmo, amanhã já é grande tribulação. Em todo o planeta. E as coisas bíblicas começarão a acontecer. O que vai acontecer? Ela vai ter um fim, porque grande tribulação são 3 anos e meio. É o dia do Senhor, queridos. São Aleluias. eventos
inseridos no dia do Senhor, que é um espaço de tempo, eu não sei precisar para vocês, sou professor, mas não sei dizer isso para vocês. Quanto tempo, quando a grande tribulação são 3 anos e meio, só um evento. Agora você imagina os outros. Então, a grande tribulação vai ter um fim. E começa então o reinado messiânico de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo, santo é o Senhor. Na grande nosso tribulação, Deus. Satanás não tem mais esse poder, essa função de acusar. Ele é chamado de acusador dos irmãos. Hoje, na grande tribulação, ele perde essa função. No milênio, ele vai estar amarrado. A Bíblia fala disso no Apocalipse de São João. João tinha muita comunhão com Cristo, muita intimidade, afinidade com o Espírito Santo do Senhor. Ele diz assim, olha, essas coisas vão acontecer. E essas coisas vão ter um fim. João fala disso no seu Apocalipse. Esse reinado vai ser um reinado de paz. Satanás vai estar amarrado. No finalzinho desse reinado de Cristo, chamado milênio, ele será solto. Está na Bíblia, no Apocalipse de São João. Agora vamos um pouco mais devagar para você entender. Então, a grande tribulação começa exatamente pós a retirada da igreja. Ponto. Pensar que a igreja vai participar ou vai estar na face da terra na grande tribulação, eu e você não temos base bíblica para isso. Eu insisto, sou professor há muitos anos. Eu estudo a Bíblia há 51 anos. Nós não temos base bíblica para isso. Não vai adiantar um teólogo chegar aqui e tentar nos provar com um texto. Texto é uma coisa, nós temos que pegar todo um contexto bíblico. Então a igreja, ela não passará pela grande tribulação. Eu te livrarei da hora da tentação. Isso é Apocalipse, que alivia sobre a face da terra, dos que habitam a terra. Nós já falamos em Lucas, nós já falamos em 1 Coríntios capítulo 15, Lucas capítulo 21, 1 Tessalonicenses capítulo 4, alguns exemplos de que a igreja será arrebatada antes. Vem esse período muito ruim de eventos, um protagonista principal é aquele que começou lá com Antíoco Epifânio. Aí Daniel, quem conhece na história, os estudiosos sabem. Começou com aquele homem. Daniel está falando daquele homem, Antíoco Epifânio. De repente ele começa a falar num outro homem, chamado de um rapaz perdido, um moço perdido, que vai protagonizar. A Bíblia diz dele, Paulo fala demais, dá um retrato bastante claro dele. Querendo ser igual a Deus, parecer com Deus, sentar no trono de Deus, ganhar as maiores alturas. O pastor será a função dele? Algumas. Unificar as nações, uma só língua, uma só moeda. Acabar com esse negócio de igreja, de religião, essas coisas assim, sabe? Para que todo mundo unificado possa adorar ele. São duas bestas, está no Apocalipse, no capítulo 13. Uma que sobe do mar, você deve entender que são as nações. Mar, na Bíblia, fala de nações. E o outro que sobe da terra, que você deve entender que é Israel. Não é? E esse homem vai protagonizar. A primeira besta é uma besta, fala esse termo, você entende que é um homem com o caráter de um animal, um monstro. Está ali como besta. Como Daniel fala desses animais, aparece animal lá que você não tem nem como decidir. Tanto de cabeça, aquela coisa toda, aquelas coisas monstruosas. São homens, querido. A besta que subiu do mar é um homem. A que sobe da terra é um homem. É uma besta. Então aquela primeira exige adoração à segunda. A segunda é a besta política, é um líder político. A primeira é uma besta religiosa. Não falei na unificação das religiões? Então, essa primeira besta, essa religiosa, essa Babilônia mística, do misticismo, ela será engolida pela Babilônia política. Então essa sai de cena. Essa religiosa sairá de cena. Liderada por alguma liderança que está por aí. De repente já está até agindo hoje no mundo. Não é? E depois
fica apenas a besta política. É aquele rapaz, é aquele homem que vai ter aquelas holografias, né, pastora? Não é? Com Aquela certeza. imagem, não é? Que aparecerá, as pessoas Isso. vão pensar que é de verdade, é só mas é holográficas. holográfico, não é? Uhum. Isso é bíblico. Isso é uma realidade. Então, você pode imaginar que uma estátua, ela começou antes. Esse milênio, esses 1000 anos, tem algumas coisas antes e algumas coisas depois. Por exemplo, antes tem uma estátua, lá com Nabucodonosor. Porque o tempo dos gentios, que também chegará ao fim, o dia do homem, que está na primeira parte dessa ministração, que chega ao fim, começa com uma estátua. E termina com uma estátua. Começa com Gog e Magog, de Ezequiel. Termina com Gog e Magog, de Apocalipse. Veja só, tem antes e tem depois. O que tinha antes, depois, fecha com aquilo. Veja você, isso não é coincidência. Isso é algo bíblico. Isso está na palavra de Deus. Antes e depois. Estátua antes, estátua depois. Essas coisas vão acontecer. Essas coisas estão na palavra de Deus. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não haverá de passar. Pode passar o céu, a terra, ser reformulado, como nós temos ministrado, reinventado, reestruturado, restaurado, mas a palavra de Deus, ela continua para sempre, porque ela é viva, ela é eficaz, ela vai continuar para sempre. Então tem o antes e tem o depois. Veja só que coisa importante. Final desse milênio, Satanás amarrado, ele é solto. E o que vai acontecer? É a última revolta contra Deus. As nações. Porque ele vem antes do milênio para Israel, querido. Para a igreja. Ele não pisa na terra. Nós pregamos, todo pastor prega, não é? Que ele vem nas nuvens. Isso está na palavra do Senhor. Ele vem nas nuvens para arrebatar a igreja. Quando ele vier para Israel, seus pés estarão na terra, cravados na terra. Vai ter contato com a terra. Estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14, versículo 2. Então veja o Senhor, veja a Senhora, a importância disso. Ele vem para os seus. Depois ele vem com os seus para reinar. Satanás amarrado. Depois é solto. E vai acontecer a última a revolta contra Deus. As nações reunidas ali. Ora, as nações vão estar reunidas antes para Israel, para guerrear contra Israel. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos ouvintes da palavra de Deus. Mestres, deixa eu dizer uma coisa para vocês, pastores. Nada aconteceu até hoje desta magnitude. Porque todas as nações vão estar contra Israel. Se não fosse o Senhor Jesus, Israel teria alguma chance? Eu pergunto para vocês. Israel tem chance? Ele teria chance de sobreviver, de resistir a todas as nações? Com as bombas, com os mísseis, com os aviões que tem hoje, os arsenais bélicos, nações totalmente beligerantes, como é o caso da Coreia do Norte. Uma nação a mais fechada do planeta, totalmente beligerante. Armas e mais armas, há pouco você viu o desfile deles ali. Militares. Ora, Israel não teria chance nenhuma. Por isso Jesus vem como Salvador para Israel. Para que haja uma conversão nacional, que Paulo fala aos romanos. Haverá uma conversão quando? Quando eles olharam para ele. Porque se não for a Jesus, a ação de Cristo ali em prol do povo judeu, eles seriam exterminados da face da terra com facilidade. Não tem como resistir. É um pequeno estado contra o planeta.
Porque as nações vão estar ali congregadas contra ele, contra esse pequeno estado. Nós já pregamos isso na outra. Ele vem Salvador, salva Israel. Israel olha para ele, vê Jesus, vê a palma das mãos, sabe que foi aquele que eles crucificaram. Foi aqueles que eles disseram assim: não queremos que este reine sobre nós. Foi aqueles que eles disseram assim: não temos rei, senão a César. Foi aquele que eles disseram assim: o sangue desse impostor, que eles imaginavam que Jesus era impostor. Então tem que crucificaram ele, o intruso. Disse assim: olha, ele é tão rei, ele não é de nada. Porque eu quero até que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha a desgraça que está esse pequeno estado judeu hoje. Por conta dessas orações. Isso é uma oração tola. Querer que o sangue de Cristo caia sobre mim e sobre os meus. Ora, pois a Bíblia diz que se ele cair sobre a cabeça de alguma pessoa, essa pessoa será reduzida a pó. Ele é a pedra cortada sem auxílio de mãos. Que o profeta viu, o profeta Daniel, ele viu. Bateu no pé daquela estátua que começa, não é? Aquela primeira. E a coisa desmoronou. A Bíblia diz assim: se alguém tropeçar em Jesus Cristo, essa pessoa cai e vai se machucar. Se ele cair sobre a cabeça de alguém, essa pessoa será reduzida a pó. Isso é evangelho, isso é pregação, isso é semear a palavra de Deus. Paulo diz que Jesus nos livra da ira futura, a ira de Deus contra o pecado. Contra isso nós estamos falando nessa tarde aqui. É a ira de Deus contra o pecado, não contra o pecador. Jesus nos livra da ira futura, porque ela vem, é uma questão de tempo. É só coordenar os acontecimentos, como nós estamos tentando fazer. Ela vai chegar. Então a palavra de Deus nos fala do milênio. São eventos grandiosos, grande tribulação. Evidentemente, milênio, né? Obviamente, 1000 anos, reinando ali em Jerusalém. A planta do templo está aqui na Bíblia, capítulos 40 a 47 de Ezequiel. Você tem toda a planta do templo. Ora, mas foi dada a planta do tabernáculo para Moisés. Foi dada a planta do templo que Salomão construiu para Davi. Será dada para os construtores. Tem Ezequiel, 7 capítulos falando desse templo, onde Jesus vai reinar. Parece no momento estar ali uma mesquita, não é? Que é uma mesquita dos muçulmanos. Mas aquilo ali vai ter que sair dali, porque é exatamente ali que Cristo vai reinar. É exatamente ali onde vai estar o templo. Eu nunca preocupei com isso, eu deixo essa guerra e essas pendências futuras para Deus. Ele saberá. Porque se você tocar naquela mesquita ali hoje, é uma briga. Você vai arrumar uma briga enorme com os muçulmanos. Mas o Senhor vai remover aquilo dali, porque ali é o lugar onde vai ficar o templo. Está aqui a planta dele, na palavra de Deus. Jesus vai reinar 1000 anos. Queridos, a prosperidade é total. Nada se assemelha. O cume da montanha está no Salmo de Davi, de Asaf, dos filhos de Corá. Estão nos Salmos. O cume da montanha, com trigais. Tamanha prosperidade no reinado de Cristo. O que nós ficamos imaginando é como que ele reina 1000 anos, com reinado de justiça, de paz, porque estará o soldado vai estar debaixo da figueira. Zacarias fala isso. Quando Salomão reinou, Salomão era um rei de paz. Davi era um rei de guerra, as mãos cheias de sangue. Salomão não, nasceu em berço de ouro, era um rei de paz. E o soldado estava debaixo da figueira, refletindo. Cristo, nesse reinado, quando houver guerra, e vai haver Gog e Magog, né, de Ezequiel, é no princípio já encravado no começo do milênio. Pastor, como é que vai fazer para se defender dessas nações? Cosmos, ventanias, terremotos, fogo, saraivada, gelo, neve, são os arsenais de Deus. Deus tem os arsenais. E sabe de uma coisa? Esses arsenais estão no livro de
Jeremias. Estão lá. Pronto. Essas armas são guardadas para o dia certo. Deus guarda elas ali, reservam elas ali para o dia certo. Se é para gelo, ele tem gelo, neve, geada, pedra, saraivada, vento, terremoto, fogo. São os arsenais de Deus. É isso que vai acontecer em Gog e Magog de Ezequiel. Ele vence ali uma guerra, depois o milênio, e depois a última parte da história bíblica, do que nós conseguimos ver na palavra de Deus, é o juízo final. Porque tem pastor que baseia sobre o dia do Senhor na grande tribulação. Amém. Eu tenho um colega em Brasília que se baseou sobre o juízo final, o trono branco. Amém. É bíblico. Você pode basear sobre eventos nesse interim. Amém. É bíblico. Porque são muitos. Agora, o juízo final, o grande trono branco, é o último dos eventos. Se esse Gog e Magog de Ezequiel já está encravado no comecinho ali do milênio, esse outro já é eternidade. O grande trono branco não é mais numa era contável, penso eu. Já é eternidade. Passamos do tempo contável para a eternidade. Trono branco, de cuja presença Cristo, assentado ali, João diz que tanto no tribunal de Cristo, onde passará eu e você, a igreja de Cristo, quem vai estar sentado é o Senhor Jesus. No trono branco, é o Senhor Jesus. João diz assim, o Pai a ninguém julga. Confiou todo o julgamento ao Filho. Deus não julga ninguém, o Pai, nem o Espírito Santo. Quem vai estar sentado nos tribunais ali no trono é Cristo. Ele é Jesus, ele é rei. Ele é sumo sacerdote, ele é juiz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, veja você uma coisa. Como esse reinado de justiça e de paz não conseguiu mudar a mentalidade de algumas nações. Porque as nações, Satanás será solto no final do milênio. Os 1000 anos vencem. Porque é um tempo que está passando, né? Vai passar. Satanás é solto. Ele levanta as nações que estiverem, então, naquela ocasião, porque muitas já foram dizimadas, né, pelos eventos para trás. E é a última rebelião de Satanás. E aquelas nações vão ser todas destruídas por Cristo. O Apocalipse diz assim, e caiu fogo do céu e os destruiu. O que eu achei interessante é que no Gog e Magog de Ezequiel, algumas armas, né, são usadas. Fala de doença, né? Essas que eu citei aqui. Mas naquela lá fala de fogo. E caiu fogo do céu e os destruiu. Aquelas últimas nações, incitadas pelo diabo, se levanta contra Deus depois do milênio. É a última rebelião. É o juízo final. É o trono branco. Por onde não passará a igreja. Porque o trono branco é julgamento de pessoas. A igreja passa pelos tribunais, está em Coríntios, está em Romanos. Os tribunais não é julgamento de pessoas, é julgamento de obras. Porque como vai julgar a mim e a você, meu irmão e minha irmã, se não há condenação para os que estão em Cristo Jesus? Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Graças Glórias a Deus, glória a Deus. Glórias e glórias. Se não há condenação, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Dispensa a necessidade de julgamento, você concorda? Não tem juízo mais, porque não tem condenação. Então ali é julgamento de obras. O que é carne é parecido com o quê? Carne é palha, feno, madeira. Isso queimará, pastora. Fala de coisas feitas por pastores e obreiros na carne. Aleluia. Isso eu vou falar na questão do divórcio. Vou falar bastante sobre isso aí, viu? Aguarde a próxima ministração sobre o divórcio. Agora, e o que o crente fez que passa? É algo bom, é no Espírito. Foi pelo Espírito Santo que ele fez. Como imaginamos que essa ministração nessa tarde? Isso é pedra preciosa, isso é ouro, isso é prata, isso não queima. O que queima é palha, é feno, é madeira. Obras da carne. Você sabe, já viu lá em Gálatas a lista das obras da carne?
Agora, o fruto do Espírito, não é os frutos, é o fruto do Espírito Santo. É temperança, é paz, é amor, é benignidade, é humildade, é simplicidade, é longanimidade, fé, temperança, mansidão. Olha só, isso é fruto do Espírito Santo. Estas coisas sobem com o crente, como galardão. Vocês da Assembleia de Deus sobem como lauréis, né? É isso mesmo, galardões, né? Que a pessoa vai com o seu galardão, chega na presença de Deus e recebe ali as coroas. A Bíblia fala sobre 4. Eu vou ministrar uma hora sobre as 4 coroas bíblicas, né? E as pessoas vão receber ali a coroa, ou as coroas. Nada mais, não é para você imaginar algo colocado na cabeça. São elogios. Eu confessarei diante do meu Pai. Você quer uma coroa mais interessante, mais bonita do que essa, mais real? Qualquer que me confessar aqui na face da terra, não tiver vergonha de mim, das minhas palavras, eu confessarei diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Isso é coroa. Amém. São Glória essas a coroas Deus. que a Bíblia fala, são elogios. Não é para você imaginar uma coroa. De repente, tudo bem, uma coroa, você quer imaginar? Paciência, tudo bem. Mas são elogios da parte de Deus. É a aprovação divina com relação ao crente. Aquela pessoa que estará na presença dele. São as coroas. E, então, essa revolta, essa última rebelião de Satanás, pós-milênio, ele é solto, lá das suas cadeias. Cristo o prendeu. Tem demônios nesse momento, querido, presos. Pastor, como se prende um demônio? Como se prende algo que é espírito? Com palavras. A única forma de você amarrar um demônio é com palavra. Amém, pastora? Amém. Já viu amarrar demônio com corda? Com Tem corrente, como, com né? cadeado? Você põe corrente, algema na mão de pessoas. Graças a Deus que aqui na Maná, eu e a pastora não colocamos algema em ninguém. A gente tira as Amém. algemas. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós tiramos as algemas. Colocar algema não é conosco. Agora, se marra um espírito, se deixa ele amarrado, tem espíritos tão perigosos, demônios, que estão amarrados. Deus tem reservado eles ali, amarrados, ali, e reservados para eles, carinhosamente, a negridão das trevas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Isso está na palavra de Deus. Estão ali para esse fim. Porque se soltasse eles hoje, como você já vê a terra está sendo peneirada, eu penso que não sobraria quase ninguém. Pelo grau de periculosidade desses demônios, são amarrados. Demônio se amarra com palavra. Em nome de Jesus, por que nós colocamos a mão na cabeça? Porque aloja na mente da pessoa. Você coloca a mão na cabeça, amarra aquilo, expulsa, manda embora em nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu consigo todas essas coisas, meu querido. E não é qualquer palavra, né, pastor? Não. É no nome de Jesus. Palavra de autoridade. Da Palavra com autoridade, né? com poder, com unção. Porque se não for assim, demônio nenhum vai obedecer a pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. A última rebelião, o grande trono branco. E ali, o falso profeta, o anticristo, a besta, o diabo, os demônios. E todos esses homens aqui que nós lemos a princípio. Os ímpios que serão decepados da face da terra. Toda essa corja de coisa ruim, de gente ruim, de espírito ruim, serão lançados no lago de fogo. Porque o próprio inferno, que é um lugar, será lançado dentro do outro lugar. O próprio Hades será lançado dentro do lago de fogo. E ali serão atormentados pelos séculos dos séculos. Amém. Isso é o que diz a palavra de Deus. Isso é o que diz. Isso é o que nós ministramos. Porque a Bíblia nada mais diz além disso. É o fim. Encerrados ali no lago de fogo, onde o bicho não morre, o fogo não apaga, o bicho não morre, o fogo não apaga, por toda uma eternidade. É a segunda morte. É a segunda morte. O que é isso, pastor? Separação definitiva de Deus. Isso é a segunda morte. A primeira morte é se você vê aí, a pessoa morre, vai para o caixão. A segunda morte não, é a separação definitiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é terrível, né, pastor? Essa que é a pior, não é? Porque é uma eternidade longe de Deus. Onde aquela pessoa estava ali no Evangelho, né? Vendo o outro lá no seio de Abraão. Ele já estava ali no inferno, né? Naquele lugar de sofrimento. Mas dali também aquele homem lá, viu? Ele não saiu, não vai mudar de posição, não. Ele vai sair dali, junto com esse que nós falamos aqui, e ser lançado no lago de fogo. Ali é o definitivo. Ali
não tem mais saída, porque disse assim, ó, tem um grande abismo entre nós e vós. Se de cá quisesse passar para aí, não tem como, isso não tem lógica. Se daí quisesse passar para cá, também não tem como. Foi dito para aquele homem, né? Ali no Evangelho. Então nós queremos deixar para você essa ministração. O dia do Senhor, a parte 2. Essas guerras que nós falamos, esses eventos, esses protagonistas principais, essas coisas que antes tem uma imagem antes, uma imagem depois, um Gog e Magog antes em Ezequiel, um Gog e Magog depois no Apocalipse, não é, pastora? É. Essas coisas que tem antes e tem depois. E é isso que nós queremos passar para você. O dia do Senhor é um tempo muito ruim. É um tempo de grandes eventos, de abalos sísmicos, placas tectônicas como estão por aí, esses terremotos, essas coisas. Grandes terremotos, 5 só na última semana de Daniel. Não tem como a escala Richter, né, que vai até 9. Isso não dá para mensurar a dimensão desses terremotos. A terra abalada, o céu abalado, porque isso é a palavra de Deus. Uma vez ela abalou a terra lá no Sinai. A terra tremia aquela coisa ali. O próprio Moisés, que era um muito corajoso, entendia, tinha afinidade com o Espírito Santo de Deus, disse que estava trêmulo e aterrado. Estou com medo. Ele dizia isso no seu coração. E nesses terremotos agora, essa parte que nós estamos pregando agora do dia do Senhor, não só a terra, mas também o céu, é a palavra de Deus, serão abalados. Tamanha a condição caótica disso, esses eventos, essas coisas assim. Longe de mim, de você estar por aqui, quando essas coisas estiverem acontecendo. Longe de nós. A igreja vai estar descansando no segredo da presença do Senhor. Aleluia. Nós temos que parar. Glórias a Deus. Por conta do tempo, nós queremos deixar o WhatsApp, viu? Para você entrar em contato conosco. 034, Minas Gerais. Gurinhatã, Minas Gerais. 034 9650 1742. 034 9650 1742 é um WhatsApp. E tem um Instagram também, né, pastor? Breve o Instagram, pastor, que nós Isso. estamos organizando Isso. ainda o Instagram. Amém. E tem um canal, nós temos um canal. Esse tá bom. Canal O Negueb de Deus. Com o pastor Silas José. Isso. Da Igreja Maná. O Negueb de Deus, no YouTube. É só a senhora entrar lá e dar uma gulgada, sabe? Vai encontrar as nossas ministrações. São dezenas de ministrações e nós estamos, cada dia nós vamos gravando e colocando mais, que vai ajudar vocês, salvar muitas pessoas, curar, libertar, em nome do Senhor Jesus. Cura de doença, cura de mazelas, essas coisas que tem por aí. Dá livramento, evita, porque ela te livrará. Está escrito assim no Provérbios, aqui no começo do livro, a sabedoria, que é Cristo. Ele te livrará. O Senhor Jesus é escudo. Ele livra, ele é escudo para todos os que nele confiam. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos parando por aqui por conta do horário. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem com Deus. E até uma próxima, que vai ser o divórcio. Eu vou falar sobre esse assunto. De uma forma que Deus tem nos revelado. Você vai aprender muito. Aguarde. Em nome do Senhor Jesus. Nós nos despedimos por aqui com a paz, a doce paz do Senhor Jesus. Para o Senhor, para a Senhora e toda a sua família. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus.